Pessoal, tentar colocar o Florentino mais uma vez aí na live. Ele De tinha Deus. colocado na internet de quem tá com problema. Justamente de quem teve problemas no draft. Que beleza. Aparentemente tem muito mais coisa dando errado nesse time. Bom, Olha, mas aqui galera, eu tava falando. eu tinha Mas falado pro aqui eu tinha pessoal falado. antes de cair, Florentino, para você se apresentar, né? Porque tem para quem não te conhece ou para quem não sabe o que você faz na Decida, então se apresenta aí pro pessoal. Tudo bem. Meu nome é Rodrigo Florentino, eu sou formado em jornalismo, me formei ano passado pela Unisanta, daqui de Santos. Eu tenho 21 anos, vou fazer 22 daqui a algumas semanas, dia 5 de maio. Eu estou no Primeira Descida desde que voltou às atividades definitivamente, agora em 2017. Eu cuido atualmente das redes sociais do Primeira Descida e também acabo fazendo alguns textos de vez em quando para o PD e estou aqui presente na live para vocês. Como vocês podem ver, eu torço para o Packers e, na verdade, o Arnaldo estava até falando sobre o draft do Packers ser uma coisa muito complicada. Eu não achei tão complicada assim. Tem até dois pontos que eu queria abordar e que depois eu vou acabar falando um pouco mais tarde sobre isso. Então, a gente vai começar essas lives, né, galera? Falar um pouco mais sobre o que aconteceu, né, com as equipes e tudo mais. E a gente decidiu começar com o Green Bay Packers por uma razão. Brincadeiras à parte, o Florentino é um dos caras mais enérgicos que a gente tem com a parte de torcedor. E querendo ou não, a primeira Uhum. rodada ganhou muita movimentação pela escolha do Green Bay Packers, né? A gente discutiu muito a questão do Jordan Love, né? Já começando na primeira rodada, na escolha 26, o Packers trocou com o Miami, subiu para 26. A gente até achava que seria uma troca por algum recebedor, que era uma necessidade primária, né? E a equipe escolheu o Jordan Love, quarterback de Utah State. Era considerado o quarto quarterback mais eficaz dessa classe, né? Mas gerou questionamentos, gerou dúvidas, né? E eu queria que você falasse um pouco do que você achou dessa escolha. Vamos lá. Eu já esperava que o Packers ia pegar um quarterback em algum momento, até porque Manny Williams e o Tim Boyle não são quarterbacks prontos nem para serem titulares caso o Aaron Rodgers se lesione, muito menos com uma sucessão do Aaron Rodgers caso ele se aposente daqui a alguns anos. Uhum. Eu sabia, como a gente falava, eu sabia que o Packers ia pegar um quarterback, mas eu não achava que eles iam fazer trade up na primeira rodada para pegar o John Love. Ainda mais que a gente está na classe mais profunda de wide receivers da história do draft, ou uma das. E mesmo que não fosse pela história dos wide receivers, também tem os linebackers. O Patrick Sim. Queen, ele estava caído na nossa mão. E aí você pega um quarterback, para mim não fez tanto sentido. Eu gostei da escolha de Jordan Love, mas eu não esperava que fosse feita dessa forma. Até porque a gente acabou subindo da 30 para 26 e deu uma escolha de 4 rodadas. Para mim foi caro. Para mim foi caro. Sim, eu acho que a grande discussão, até que a gente teve no grupo, até com o Dan, né, que é um cara que torce pro Packers também, Sim. foi mais o preço que se pagou, a necessidade que o Packers tinha de outras coisas, né, de imediato, porque a gente sabia que nenhum, por exemplo, se você pegasse o Jordan Love até na 30, né, era 30 que os Packers tinham, né, Isso. porque de certa forma não parecia que nenhum time ia subir para pegar ele, então você ainda acabou gastando mais material de draft que você precisa. Sobre o Jordan Love em si, o que eu acho que a gente pode falar sobre ele? É um cara que vem de um programa complicado que é Utah State. Eu acho que muito de 2019 não é só culpa dele. Eu acho que ele tem a sua culpa no cartório. É um cara que precisa aprender a escolher melhor algumas jogadas. É um cara que não tem uma boa antecipação e às vezes pela capacidade que ele tem de colocar a bola em qualquer lugar, eu acho que às vezes ele perde um pouco a mão nisso. Só que eu acho que ele acabou indo. A gente discutiu. Ele tinha dois times que calhariam para ele, que eram os Saints e os Packers, porque eram times onde ele não seria titular num primeiro momento e ele teria um tempo para trabalhar, para ser melhor desenvolvido. Só que eu acho que toda a questão do Aaron Rodgers
ter falado publicamente que achava que o time precisava draftar recebedor, e a questão que ele falou que pretende jogar até uns 40 anos, então você praticamente gastaria todo o contrato de calor do Jordan Love nesse tempo. Eu acho que isso tudo pesou um pouco contra essa escolha, né? Podemos dizer que sim. No caso, o Rodgers até falou isso porque o Rodgers e o acho que todo mundo pensava que, até por causa da classe profunda, tanto de wide como de linebacker, a gente ia pegar um wide linebacker de qualquer forma. Uhum. Em relação à relação até com o Rodgers, eu não acho que essa escolha do Packers, a fala do Packers, aliás, sobre não pegar um quarterback agora, vai realmente afetar a relação entre os dois. É só uma coisa que o Rodgers realmente achava que ia ser uma escolha óbvia pegar um wide receiver ou linebacker. O Jordan Love, o jogo do college, ele muda muito em relação a dependendo muda para a NFL, até de uma conferência para outra muda, dentro do próprio college, inclusive. E o Rodgers é um ótimo professor, já esteve também nesse papel de aluno, com o Brett Favre, que foi o professor dele por muito tempo. Então eu acho que o Rodgers vai saber muito bem como agir nessa situação. Muitas pessoas até falaram que a situação entre o Love e o Rodgers não estava boa, justamente porque o Rodgers não tinha falado com ele no primeiro dia, no dia da escolha do draft. Sim. Mas eu acredito que justamente o Rodgers, por ter uma experiência na NFL, por ser um futuro Hall of Famer, por ser um futuro cara que vai ser discutido como, por exemplo, um dos melhores da história, ele já esteve nesse papel como eu falei agora, esse papel de aluno professor com o Brett Favre. Quem sabe como é que vai agir? Basicamente, o Packers está tentando repetir a fórmula de sucesso que funcionou na transição do Brett Favre com o Aaron Rodgers, né? Que é você trazer o cara para você pensar nele daqui a alguns anos, mesmo sendo um cara que é uma escolha muito alta, né? Sim. A gente teve uma pergunta do nosso duo, Victor Herman, né? Perguntando se a necessidade de OL era maior que de recebedor. Eu acho que não. Eu acho que recebedor era uma necessidade mais imediata, até porque a gente sabe como é a relação do Rodgers com os recebedores dele, né? Porque, brincadeiras à parte, a gente sabe que o Rodgers é um dos caras que tem uma das personalidades mais fortes na NFL. É um cara que não tem receio de falar publicamente quando ele não gosta de algum jogador, ou para reclamar de um jogador. A gente já viu muitas imagens dele fazendo isso na sideline. Então é um cara que faz isso. Na sequência, veio uma segunda escolha do Packers, que mais uma vez eu de certa forma, questiono, pensando no sistema, que foi o A.J. Dillon, que é running back de Boston College. É um cara que vem de um programa que corre bem com a bola. Boston College é um sistema que favorece muito os running backs. É um cara que, apesar do tamanho, é um cara muito forte, tem um potencial muito grande de quebrar tackles, e o combine ajudou muito ele. O combine dele foi muito bom. Eu acho que ele mostrou um pouco disso, né? Ele até deu uma crescida, mas assim, é um cara que mostrou que não é um cara que vai causar estrago no jogo aéreo. Isso na nova NFL é muito ruim. A gente viu como os Patriots fazem nos últimos anos, de você ter running backs que podem alinhar no slot, ou running backs que minimamente têm o potencial de pegar a bola, né? E como ele veio de uma faculdade onde ele já teve muitas carregadas, e ele ficou, se eu não me engano, uns 4 anos na faculdade, é um cara que já vem bem batido, né, vamos dizer assim. Então eu tenho um pouco de receio de quanto tempo ele vai durar na NFL, se, por exemplo, ele não for um cara bem protegido, ou se ele for a OL do Packers não ajudar. Eu acho que na 62 talvez ainda tivesse algum recebedor que você pudesse ter atacado, ou até outros running backs com mais potencial. Eu até entendo o que você fala da durabilidade dele, e eu entendo também porque que o Packers escolheu ele. O contrato do Aaron Jones ele vai acabar em 2021, assim como do Dexter Williams. São 2 running backs que vêm sendo destaque no Packers de um tempo para cá. O Dexter Williams já não sei. O Aaron Jones vai pedir um caminhão de dinheiro. E o Packers não tem como dar contratos longos agora. Contratos longos e com muito salário.
O Ed Dillon, eu gosto dele porque eu acho ele ágil, eu acho que ele consegue escapar bem dos tackles, eu acho que o porte físico dele é bom para ser um running back. E eu acho até que essa escolha é uma indicação de que o Aaron Jones realmente não fica no Packers em 2020, na próxima temporada, em 2021, 2022, aliás, justamente por causa disso. A gente não tem espaço no cap direito, a gente precisa dar um caminhão de dinheiro para o Aaron Jones, porque ele vem sendo um fator que desequilibra com certeza as defesas adversárias. Muitos até acham, inclusive eu, algumas vezes nós achamos que ele vem sendo mais produtivo do que o Davante Adams. Eu até entendo também você falar que escolha de OL era uma prioridade que é um pouco maior. Eu acho que é uma coisa mais pau a pau. Pelo ritmo que o Packers chegou nesse draft, draftando 3 jogadores de linha ofensiva em sequência, sim, mostra muito também como é que vai ser o sistema de jogadas do Packers. Vai ser uma mudança completa. Vai ser uma mudança completa. Meu medo com os caras que vieram de OL, a gente vai chegar nesses caras que eles foram mais meio pro final, é que são caras sim, que, de certa forma, nenhum deles chega muito com a pinta de que vai ser titular, ou que é um cara que você pode... É que a gente fala, né? Às vezes, é um cara que é a pílula azul, que você só coloca e não se preocupa. Mas a gente vai chegar nesses caras. Na terceira rodada, com a escolha 94, essa eu acho que talvez seja uma que eu posso falar menos, porque assim, foi o Josiah DeGuara, tight end de Cincinnati. Não era uma classe de tight ends muito forte, então a gente até discutiu muito, né? Eu prefiro tal cara, mas a gente não tinha nenhum tight end que se destacava muito assim no vídeo, né, que a gente fala. Vem de Cincinnati, que é uma escola também, que a gente fala, tem escolas que tem às vezes bons treinadores, por exemplo, Iowa é uma faculdade que produz bons tight ends e bons jogadores de linha ofensiva. Alabama é conhecida por produzir grandes jogadores de defesa. Cincinnati é uma escola que não é conhecida por produzir nenhum grande jogador assim de bate-pronto. As vantagens do DeGuara, ele é um cara que pode alinhar também às vezes como fullback, e a gente sabe que é importante você ter caras que consigam fazer mais de uma função. Ele se mostrou um jogador atlético, um bom corredor de rotas, só que ele vem de uma classe fraca, então eu acho que isso desvaloriza um pouco até o próprio jogador, e ele sofreu um pouco no college com a questão do jogo corrido, né? Não foi um cara tão eficiente bloqueando, e eu acho que, como o Florentino falou, na NFL o nível aumenta, então ele vai precisar trabalhar isso um pouco mais, porque senão ele vai ser como o tight end que o Packers draftou ano passado, que é o Sternberger, de Texas A&M, que é um cara que acho que o time já entendeu que ele não vai bloquear, porque ele é um cara muito magro, até de certa forma, para tight end. Então precisava trazer um cara desses, e é uma escolha que, sabe, para mim ela é normal. Não me agrada tanto pela posição, acho que é um cara que cairia mais. Mas, o que você acha? Mas pensando que o time talvez não tinha a quarta rodada pela troca com Miami, talvez o time antecipou uma escolha que faria na quarta rodada. O DeGuara, apesar de ele ser falado como tight end, eu até, pelo físico dele, eu não acredito que ele vai realmente ser um tight end no pé. Acontecer em situações do exemplo, como já vi pessoas especulando, colocar o Davante Adams de slot receiver, pelo amor de Deus, são um desperdício de talento. Tem uma situação do Pro Football Focus, que é a exata disposição do DeGuara na última temporada. De inline tight end, ele tem 468 snaps na posição, de slot receiver 293. Eu acredito que ele foi draftado não porque ele é tight end, até porque a gente não precisa de tight end exatamente. Esse Stenberg, ele cumpre bem a função, mas ele é bom bloqueando, e o restante é Robert Tonyan, mais ou menos. Eu acredito que, apesar de ele ser selecionado como tight end, ele vai jogar na posição de slot receiver, até porque, como você falou, ele é um bom corredor de rota, ele tem histórico na posição, 293 snaps na última temporada. Beleza. Por conta da troca com Miami, aí o time não teve escolhas na quarta rodada. Na quinta, a equipe foi com Kamal Martin, linebacker de Minnesota, né? Eu acho que a quinta rodada, até a quarta,
em diante, você já pega caras que você vê uma habilidade ou duas que você vai pensar em trabalhar. Então são caras até que a gente não vai falar muita coisa, porque realmente são caras que se exige menos, vamos dizer assim. Kenneth Murray se mostrou um bom cara tacleando, e eu acho que isso é uma coisa até básica para você ser um bom linebacker. É um cara que em Minnesota alinhou algumas vezes como edge, e eu acho que isso é importante também pro sistema que os Packers jogam. Você tem um cara que pode jogar na linha e o cara que pode jogar um pouco mais atrás. Porém, é aquilo. Ele é muito mais eficiente fazendo essa função na linha do que trabalhando com coberturas. E ele é um cara um pouco magro, vamos dizer assim, para a posição. Então, quando ele pegou, às vezes, offensive tackles um pouco maiores, se ele não conseguia, num primeiro momento, sair pela velocidade, ele já ficava um pouco preso. Então, eu acho que é um cara trabalhável para se usar na rotação, mas é isso. Não é um cara que a gente deve ver com muita pompa, ou um cara que a gente fala, nossa, esse é um grande estilo do Packers na quinta rodada. Concordo, eu até acho que a gente tem mais reforços de inside linebacker. A gente tem na posição apenas ele e o Christian Kirksey, que estava no Cleveland Browns. Ele é complicado, porque do meio da rodada para trás, para frente, aliás, de quarta para sétima, você dificilmente vai achar jogadores que estão prontos. Eu Sim. não acho que seja o caso dele. Até dessa rodada para frente, no caso do Packers, tem muito jogador ali que vai ter que ficar muito tempo trabalhando. Bom, o que a gente já fala de OL, que foi assim, na sexta rodada, o Packers teve 3 escolhas e as 3 foram direcionadas para jogador de interior de linha ofensiva, né? Você quer começar falando sobre o John Runey, que é de Michigan? Gostaria de falar dele. Gostei muito da escolha. Tem uma questão nesse caso, não só dele, mas também dos outros OLs em sequência, porque surgiu uma renovação de contrato novamente. O Leon inteiro ele tem 30 anos de idade, ele não vai ficar no Packers, até pela idade, até porque se fosse fazer um contrato, teria que ser um contrato longo para ele. Não longo, vai mais de 3 anos pelo menos, 2. E todas as escolhas de OL já foram justamente pensando no futuro. Atualmente temos 10 jogadores de linha ofensiva no Packers, no roster. Isso acaba pegando muito no que vai ser o Packers na próxima temporada. Vai ser run power diretamente. Run power. E isso você acabar começando a fazer um jogo desse que demora um tempo para encaixar, você acaba tendo que reforçar a linha ofensiva. A linha ofensiva do Packers, apesar de ser um pouco mais estável na última temporada, você tem que seguir reforço porque ela acaba sendo estável de um tempo para trás. E perdeu peças também, né? E perdeu peças também. No caso até do Jake Hanson, por exemplo, novamente é um sinal de que alguém vai sair. A posição de center no Packers, na verdade, ela é problemática já há muito tempo. O Corey Lindsey não vem se mostrando tão sólido. Ele tem 28 anos de idade, o contrato dele também vai acabar em 2021. O reserva dele é o Corey Mattison. O Corey Mattison, não sei se você vai lembrar dessa história, mas ele chegou no Packers, ele não chegou a jogar porque o companheiro de quarto dele no college morreu. O Corey Mattison ficou muito mal por causa disso, acabou se afastando da liga, voltou e se lesionou. Então, me desculpe, mas acho que ele não vai ter tanta cultura assim na liga. O center também era uma necessidade assim, primordial para o Packers até por causa desses 2 jogadores. O Jake Hanson, porque a gente falou do John Runey, que era de Michigan. Na sequência veio o Jake Hanson, que é de Oregon, né? Foi um fato até legal, um amigo meu que torce para Oregon falou. Toda a linha ofensiva titular de Oregon foi selecionada nesse draft. Os 5 caras titulares foram selecionados. O Jake Hanson é um cara muito forte. Ele teve 33 repetições no Combine. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. É um cara muito versátil, porque ele teve jogos como center, mas também se mostrou um bom cara jogando como guard em Oregon, né? Meus problemas com ele são exatamente por que parecia o snap. Eu acho que ele oscilava um pouco em Oregon, é uma coisa que ele precisa trabalhar um pouco mais. Era até um dos motivos que ele acabou caindo, né? Algumas pessoas faziam uma comparação com o Cushberry, né, que era o center de LSU, só que isso acabou pesando um pouco. E ele é um cara que ele não é tão rápido para chegar no segundo nível. Então isso pode ser uma coisa que ele precisa trabalhar um pouco mais.
porque para ambas as posições, e como você falou, se o intuito do Packers é usar um ataque que corra bem, corra mais e corra de uma forma explosiva, você precisa, principalmente nesse interior de linha, ter caras que sejam fortes, sejam rápidos e aguentem o tranco. E para fechar a sexta rodada, o time foi mais uma vez com o interior de linha ofensiva, né? Que foi o Exatamente. Simon Stepaniak, que é de Indiana. É um cara que a diferença dele, por exemplo, pro Jake Hanson, é um cara que eu já gostei, que ele se mostrou melhor quando ele precisou encarar jogadores um pouco mais pesados. Ele se mostrou mais eficiente, conseguindo manejar bem no mano a mano, e a gente sabe que isso é importante, principalmente quando você tem um cara como Aaron Rodgers, que gosta de estender jogada, que é um cara que gosta de esticar o campo. Então você precisa de um cara que consiga segurar bem. Dá tempo para ele. É um cara também que mostrou ser um jogador veloz para o jogo corrido. Ele tem algumas jogadas de pull, né, que a gente chama, que é aquela quando o jogador de linha ofensiva ele sai e vai buscar praticamente o end, um linebacker. Ele é muito rápido fazendo isso. Eu acho que é muito importante para o Power. Eu acho que isso é muito bom. Os problemas dele, eu acho que são mais as questões físicas. Ele se mostrou um cara que, com o decorrer da partida, não conseguiu manter o mesmo gás. E de certa forma, isso não é uma coisa necessariamente negativa. Mas ele é um cara que ele não tem grandes pontos de flash, sabe? Com exceção dos pulls e que ele se mostrou explosivo, ele não é um cara que chama atenção por mais nada, entendeu? Não é como, por exemplo, o César Ruiz, que a gente comentou que era o melhor center da classe, que é um cara que faz várias coisas bem. Ele é um cara que é o que a gente falou. Da quarta, quinta rodada em diante, você pega caras que tem 1 ou 2 pontos positivos e espera trabalhar mais 1, 2 para que ele consiga jogar. São caras que precisam de muito tempo para não vão chegar para já ser um jogador de impacto. Acontece muito no college. Sim. Do draft, aliás. Agora a gente tem as 2 escolhas de 7ª rodada, né? Que aí o time voltou a endereçar a defesa. A gente teve o Vernon Scott, safety de TCU, na 236, e na 242 o time encerrou suas escolhas no draft com o Jonathan Garvin, edge de Miami. Vou deixar você falar do Vernon Scott, porque eu estava dando uma olhada no Jonathan Garvin e eu quero falar um pouco mais sobre ele. Tudo bem. De safeties confiáveis no Packers, normalmente confiáveis porque o Raven Green não é confiável, a gente tem o Andrew Amos e o Daniel Savage. O Vernon Scott, na verdade, ele já jogou de safety também de cornerback, ele pode ser uma arma muito importante nessa versatilidade da defesa do Packers. Ele só tem uma interceptação na carreira, mas a interceptação dele foi uma pick six de 98 jardas contra Jalen Hurts, num jogo contra o Oklahoma. Então ele pode ser, eu não acho que ele vai jogar apenas de corner e de safety, eu acho que ele pode ter também bom retorno do bola, justamente porque o Packers ele foi considerado até o pior special teams de toda a NFL na temporada passada. A gente não conseguia retornos longos, não conseguíamos fazer bloqueio, a gente não conseguia fazer nada. E isso foi um grande problema para o Packers na temporada passada e nas outras temporadas também. Então eu acredito que é bom pela profundidade na posição, porque o Raven Green, eu duvido muito que ele continue no time também, eu não sei nem para fazer o roster, até por causa dessa escolha do Vernon Scott. E eu acredito que ele vai ser muito bom também em special teams. E depois do que aconteceu na temporada passada, precisamos de mudanças muito sérias. O Jonathan Garvin é um edge rusher. É engraçado porque a gente brinca das formas que funcionam e a gente começa a ver um pouco mais. Eu acho que o Jonathan Garvin é um dos melhores exemplos de quando a gente fala de você ter vários caras na sua linha defensiva, onde nenhum deles vai ser muito explosivo, mas todos vão ter seus momentos. O Jonathan Garvin é um edge muito rápido, é um cara de 1, 2 técnicas só, mas é um cara que era fundamental para a rotação dos Hurricanes, né? Que quando a gente fala Miami, a gente está falando da faculdade, né? Miami Hurricanes. É um cara muito bom, muito explosivo. É um cara que precisa trabalhar algumas coisas. Por exemplo, ele é um cara muito speed rush, né, que a gente fala. Então, algumas vezes ele acaba exagerando nisso e se perde um pouco na jogada. Mas é um cara consistente, é um cara que produziu no college.
vem de uma universidade que produz bons jogadores de linha defensiva, né? A gente sabe da tradição dos Hurricanes. E foi como eu falei, não é um cara que você vai ver no dia 1, na semana 1, mas é um cara que a gente pode começar a ver por exemplo, na terceira semana, ou um cara que, por exemplo, se destaque durante os jogos de pré-temporada, né? A gente ainda não sabe como vai estar a temporada em si por conta das quarentenas e do coronavírus. Mas ele é o típico cara, para mim, que vai despontar na pré-temporada e a galera vai ter tipo, os olhos um pouco mais atentos nele. Mas é aquilo, é um cara que precisa sim trabalhar, porque ele é um jogador de duas técnicas, praticamente. Então ele tem potencial. E vai ser trabalhado. Jogador de sétima rodada, vale o preço, né? Eu acho que a galera, às vezes a galera não entende que o jogador ser selecionado numa altura dessas do draft, o time não tem aquela expectativa tão grande nele, sabe? De, o cara vai chegar e vai acabar com o jogo, o cara vai chegar e vai destruir. Não, a galera precisa entender que é uma aposta e é um cara que vai depender sim dele mesmo, que ele melhore, que ele trabalhe e que ele vai depender disso. Eu acho que de certa forma é o cara que sabe que se ele não melhorar ele vai rodar. Depois do final do draft, as equipes geralmente assinam com mais 10 a 15 jogadores, que são os free agents, né? Uma vez que o jogador se declara para o draft, isso eu acho que é até bem legal falar, que já me perguntaram uma vez ou duas. Ele participou do draft e não foi selecionado. Ele pode voltar para a faculdade? Não pode. Uma vez que ele se declarou, ele não pode mais voltar. Então, tem de outras ligas, de beisebol, por exemplo. Exatamente. Então, o que acontece? As equipes geralmente contratam 10, 15 jogadores que não foram selecionados para fazer parte do roster que vai disputar a posição, que vai jogar na pré-temporada. E a gente não vai falar muito desses caras. Tem um cara só que o Florentino gostou bastante, né? E eu vou deixar ele falar um pouquinho, que é o cornerback de Troy, né? Isso, um cornerback de Troy. Eu vou até deixar aqui aberto para falar o nome de todo mundo depois. Eu vou falar aqui do Wilson Bland Jr. de UCLA. Não tem highlight dele no YouTube completamente, a gente acabou se basando mais pelos números, porque o draft phase é uma coisa mais complicada. Ele tem o número alto de tackles, isso aí para safety é uma coisa muito boa, porque muito provavelmente se ele fizer o rosto, ele vai ganhar como super safety, e a gente falou até sobre a profundidade de safeties confiados no Packers, que é 0, de todo dando salvar de Andrew Amos, e ele é o cara que eu vejo que pode dar mais certo. Também tem outro que eu acabei vendo, o Patrick Taylor Jr. até pode virar alguma coisa, até porque a gente está nessa disputa de running back, para ver quem vai ser o running back 1, quando era o Jonas sai, que eu tenho certeza que o Jonas vai sair. Mas é isso. É basicamente isso que você fala. O draft phase é mais complicado de falar porque você não tem tanta informação assim. Alguns desses aqui até nem sabe se fazer o roster, por exemplo. Então, esses caras geralmente... porque a gente vê histórias, às vezes, dos caras que vêm de sexta, sétima rodada, ou que são esses undrafted e tudo. Só que, assim, galera, esses caras não são a regra, sabe? A grande verdade é que tem muitos caras que vêm e vão no próprio draft mesmo. A gente já viu muitos casos de caras que são escolhas altas e que acabam não virando. O Will Sunderland é um cara que eu gosto, até pensando um pouco nos special teams que você falou, né? Porque ele é um cara que mostrou uma certa velocidade também, é um cara que, por incrível que pareça... Oi? Até pelos tackles também, pela coisa de tackles, foram... Na carreira dele, eu acho que são mais de 30 tackles no college. Exatamente. Então, isso pode ajudar muito. E apesar dele ter passado os últimos 2 anos em Troy, ele originalmente era de Oklahoma, que é uma universidade muito forte, né, que tem um poderio diferente. Acho que até por ele não ter muitos jogos lá, ele fez essa transferência para Troy. Mostrou bons números. E vamos ver se é um dos caras que vai virar. A gente deve ver ainda mais algumas movimentações, né, mais alguns caras entrando ou saindo. Mas, de uma maneira geral, o draft do Packers não me agradou. Eu acho que a gente chega na parte de falar o que agradou ou não agradou. A gente discutiu muito o Jordan Love
Não, mas assim, eu particularmente não gostei da escolha. Eu acho que era um cara que você podia ter esperado um pouco mais. Não ia sair na primeira rodada. Você poderia ter tentado subir na segunda por ele. Eu acho que nenhuma equipe, de certa forma, ia acabar dando um tiro por ele. A gente viu até algumas escolhas que surpreenderam de quarterbacks, como, por exemplo, o Eagles indo com o Jalen Hurts. E coisas assim. Eu teria esperado, para falar a verdade, acho que esse ano ainda não era o ano de selecionar um quarterback. Eu acho que o Rodgers teve um ano bom ano passado com o LaFleur. Eles pareciam estar se entendendo e parecia que o relacionamento ali era um pouco melhor, né, do que o Rodgers tinha com a antiga comissão. E eu acho que você pode acabar abalando um pouco essa relação, né? Depois do primeiro dia, né, que você falou, eu vi uma entrevista que o Jordan Love falou que ele já falou com o Aaron Rodgers, que eles conversaram, que ele deu parabéns e tudo mais. Mas a gente sabe que isso é meio que uma coisa que tem que acontecer, né, para jogar um pano quente. Uma coisa meio padrão. Mas, assim, eu acho que o time poderia... É um time que chegou na final de conferência no passado, então já tinha muita coisa boa ali, sabe? E eu acho que o time poderia ter se aproveitado melhor do draft. As primeiras 3 escolhas não me agradam nem um pouco. Até pelo que a do Jordan Love custou. As escolhas dos jogadores de linha ofensiva me agradam pensando no futuro do Packers, que são caras que podem sim ser titular, mas precisam ter o seu tempo ali para ser trabalhado. E no final do draft eu gosto muito da escolha do Jonathan Garvey, mas é um cara que também não vai ser um cara que a gente vai ouvir muito no começo, e a gente deve ver mais o nome dele para frente, se ele conseguir realmente se provar. Então, eu gostei de algumas escolhas, de algumas atitudes do Packers eu não gostei. Eu falei do Jordan Love, subir para pegar o Jordan Love, saber que ele não ia cair na primeira rodada, e na segunda talvez, eu não gostei. Mas eu entendo a escolha, até porque a gente teria que pegar o quarterback em algum momento. E eu acho que é bom já pensar desde já numa possível transição entre o quarterback, até porque é uma coisa que demora muito tempo. O A.J. Dillon, eu novamente também entendo a escolha, até por causa da situação do Aaron Jones, ele não vai ficar no Packers, eu tenho certeza disso, ele vai ficar com ele, ele vai pedir muito dinheiro, a gente não vai pagar esse dinheiro todo para ele, até porque pagar muito dinheiro para um running back é meio complicado às vezes. Você tem alguns exemplos no caso da NFL, que você tem de jogadores de running backs que renovaram o contrato e deu uma falacada de rendimento, e isso acaba impactando de certa forma no time, né, o Todd Gurley. E eu até, assim, rapidinho, eu sou um cara que eu acho que vale muito mais a pena você pagar a OL, porque aí, se você colocar um running back mediano ali, ele vai render, do que você pagar muita grana para um running back e abrir mão, por exemplo, de pagar um guard melhor ou um tackle melhor. O próprio Aaron Jones foi late round. O próprio Aaron Jones não foi escolhido de primeira, segunda rodada. Então, você não precisa pegar um running back na primeira ou na segunda rodada para mostrar, ter alguma coisa de destaque dele. Vamos dizer que o leque de running back é um pouco maior até. José Adeguara, como eu falei, ele é tight end, mas ele vai jogar de slot receiver muito provavelmente até pela quantidade de snaps, porque eu não vejo espaço para ele como tight end, não precisa. A gente tem uma Chelsea que bloqueia bem, a gente tem um Burger que bloqueia e também recebe bolas. Eu acredito até que o Packers escolheu pensando nisso. Kamal Martin, eu fico feliz por ser um jogador que a gente pegou. A gente precisava de um jogador na posição. Não sei se eu posso ficar feliz com o próprio jogador em si, posso, tem todo mesmo para saber. Sim. Eu ainda acho que a gente precisa de reforço na posição, até não ter alguns nomes aqui. Aqui nos casos, o nome que eu anotei é nome de free agent, não é nome de troca. Nigel Bradley, o linebacker, pode ser uma boa. Wesley Woodyard pode ser uma boa também. Mas o Wesley Woodyard, ele é do linebacker. O Nigel, ele é outside. A sequência de 3 jogadores de linha ofensiva. Reforçar a linha ofensiva não quer demais. A gente vai ter realmente problema de contrato com vários jogadores, Corey Lindsey, o próprio Byron Bulaga até, caso se algum desses jogadores acabarem indo para right tackle, e também o Lane Taylor. Gostei das escolhas, então
é algo que me deixou mais ligado, até porque, pelo que eu tô tentando até que imaginar, vamos trocar o jeito de jogar do Pack, vai ser muito, como eu falei, vai ser run power, e depois vai deixar o play action na mão do Rodgers. A gente precisa de muito tempo a play action, até porque Davante Adams geralmente tem marcação dupla. O Al Lazard não tem marcação dupla, mas realmente uma pessoa só dá conta dele. Não, cara, que tem muita preparação também, né? O Lazard não tem essa facilidade de se desmarcar. Exatamente, até o problema de todos os jogadores do Packers, todos os recebedores do Packers, tirando o Davante Adams até uma certa forma. O Al Lazard, ele precisa de um tempo de liga ainda, ele tem 3 anos de liga, precisa de um pouco mais de tempo para isso. O Marquez Valdes Scouting, ele tá começando agora, tá progredindo, não sabe o que pode acontecer dele. O Jacoby Brown também tem pouco tempo de liga, ele se lesionou, então ele é uma inconsistência. Então, meu medo com os recebedores do Packers é que se você tira o Davante Adams do sistema, não tem nenhum cara que você pode bater o martelo, sabe? São todos caras que você começa a elogiar, aí você tem a vírgula, você tem o porém, você tem o mais. São caras que por isso que eu falo, eu acho que na primeira rodada tinha que se endereçar no recebedor, porque você precisava de um cara sem essa interrogação. E ainda tinham caras na primeira rodada, tinha o Denzel Miles, eu acho que o... Laviska. Quem? Laviska. Tinha o Laviska Shenault, que eu não sou grande fã do Laviska Shenault, mas era um cara que ainda estava na board. Você tinha outras opções. Você poderia até ter subido antes para buscar um recebedor um pouco melhor. Eu acho que tudo uma troca por causa disso. Por exemplo, se você vê a gente viu o que aconteceu com o Cowboys, que o CeeDee Lamb sobrou na 18, a verdade é essa. Se às vezes você vê ali, por exemplo, numa 16, que eram os Falcons, e sobe, por exemplo, eu subo para 16 para pegar o CeeDee Lamb, a gente não estaria tendo essa discussão, sabe? Sobre o que custou. Porque se você subisse para pegar o CeeDee Lamb e custasse a sua primeira e a sua quarta rodada, tá tudo bem. Porque eu não ia reclamar. Ninguém ia reclamar. Entendeu? A grande questão foi, o Jordan Love foi escolhido e quarterback não era a maior necessidade agora. Concordo. E você abriu mão de draft capital por um cara que ninguém ia escolher. Eu acho que isso é o pior de tudo. Você subiu, era que nem, sei lá, a gente tentar considerar que Miami, por isso que eu falo, Miami e os Chargers não gastaram capital para ir atrás do Tua ou do Herbert na 3, porque eles sabiam que ninguém ia subir. Eles sabiam que os Lions estavam presos com a 3, que eles iam escolher o Okudah de qualquer forma. Então, tipo, por que eu vou trocar se eu sei que os caras não, eu sei que o Lions não vai pegar? Nenhum outro time vai gastar a grana ou escolhas, né, por assim dizer, para pegar o jogador. Então, eu acho que faltou um pouco disso de pensar, por exemplo, e você pensar até no seu quarterback mesmo. Eu acho que você tem um cara que já está chegando na idade de que ele precisa que o ao redor dele seja tão bom quanto ele. O Peyton Manning chegou em Denver e jogou muito bem já no final da carreira, porque o ao redor dele era muito bom, entendeu? Bom, eu acho que é isso, tipo, não tem nem o que se estender demais, mas o time precisava ter endereçado essa posição com algum recebedor. A troca foi ruim na minha visão, a escolha foi ruim na minha visão, e eu acho que isso de certa forma pode sim prejudicar um vestiário, e é isso. Eu entendo sua preocupação, até porque o Rodgers, a gente fala que o Rodgers está envelhecendo, mas não quer dizer que ele está horrível, não tá caindo. Caiu um pouco de rendimento, sim, mas olha o que tinha com ele. Uma OL que era mais curada que uma peneira. Wide receivers que não são de qualidade. Então, o Rodgers caiu de rendimento, mas não foi por culpa do Rodgers, foi por culpa do restante do time. Então, até entendo, eu entendo totalmente esse caso. Ele tinha parte de culpa dele, mas também não era só dele. É o que a gente fala, você tem que olhar muito ao ele redor. Começou a ficar vendo, ó, tem o Davante Adams, eu tenho 3 caras que eu
meu Deus do céu, não sei nem o que pensar. E ele começou a fazer o jogo dele, tanto que até quando o Mike McCarthy, muito da parte final do Mike McCarthy no Packers foi esse, ele começou a chamar jogadas porque ele via que não bastasse ser chamado às vezes o Mike McCarthy, os jogadores eram de qualidade, então não ia adiantar nada. Sim, e um dos fatos interessantes, é esse que eu acho até engraçado, que alguns defensores do Rodgers têm, mas como vocês podem falar que ele está caindo de produção se ele não toma muitas interceptações? O Rodgers é um dos caras que se livra da bola muito rápido. Eu acho que até quando a gente vê, por exemplo, e se você pensar que ele tem essa mentalidade forte, que ele pensa, pô, eu só tenho o Davante Adams. Se ele vê que o Davante Adams não vai conseguir se desmarcar ou que a jogada não está favorecendo nada, ele se livra da bola, entendeu? Ele já não tem mais aquela mesma paciência, porque a gente sabe, e ele, mais uma vez, é um cara que já falou publicamente que ele se desgasta com recebedores que não pegam bola. Se o cara dropa alguns passes em jogo, o Rodgers já torce o nariz para ele. A gente sabe, teve um jogo que ele tirou um cara da jogada, não teve? Que um cara ia entrar e ele meio que fez um sinal para entrar outro cara porque ele não gostava daquele recebedor. Então, é difícil você lidar com um cara desses. E ele veio publicamente falando, faz uns 10 anos que a gente não pega um jogador de ataque na primeira rodada, um recebedor, um tight end, um running back. A gente precisa. E aí o time vai e traz um quarterback, entendeu? Então, é complicado. Eu acho que até o principal erro do Packers, você tem a classe mais profunda de wide da história. O Packers não tem o único wide receiver confiável do Packers é o Davante Adams. A gente sei lá o que pode esperar dele. O Al-Lazard está em evolução ainda. Se você tem a classe mais produtiva da história do draft para wide receiver, é óbvio essa escolha, wide receiver. Não faz sentido você pode até pegar um linebacker, que nem faz. Patrick Murray podia pegar um linebacker agora e deixar o wide para segunda. Nem isso. Não fez tão fácil. Eu não entendi até agora o que foi que aconteceu. Até porque, aliás, tem mais uma coisa. O Matt LaFleur, ele tem até relatos dele falando, inclusive, e ele queria o Jordan Love há muito tempo já. Então parece que ela já foi acertada há um bom tempo. Eu ainda não entendi porque que a escolha. Eu gostei do Jordan Love da escolha dele, mas eu não gostei do jeito que ela foi feita. Se você quer deixar para a quarta rodada, tudo bem, mas agora não. O Leandro perguntou qual time o Rodgers se encaixaria melhor. Eu acho que essa nem é a discussão em si, sabe? O Rodgers é o cara que jogaria em qualquer time da NFL, entendeu? Acho que qualquer time que tivesse a habilidade dele seria bom. Mas, por exemplo, é um cara que eu acho que ele desde a época do combine dele, ele até deu uma caída no draft pela personalidade dele. Então é um cara que talvez já seja um veterano que o pessoal vai torcer um pouco o nariz, sabe? O cara meio que se lidar um pouquinho. Oi? O cara pouco em se lidar, às vezes, porque as pessoas muito competitivas acabam tendo uma tendência a serem mais explosivas mesmo. Justamente até no caso do Rodgers, que viu que tinha muita coisa que não ia dar certo ao redor dele, então ele já ia ficar mais explosivo, por causa do temperamento dele, é competitivo, e o cara tem um Super Bowl, ele quer mais Super Bowl, todo mundo quer mais Super Bowl. Sim, e eu acho até engraçado, né? Às vezes a galera tenta comparar situações de, será que o Rodgers não... Eu ouvi um negócio muito engraçado, falando que o Jordan Love chegou, então o Packers vai começar a procurar times que queiram o Aaron Rodgers. Tipo, não, gente, não é pelo isso, amor de Deus, entendeu? Uma bobeira completa. O Jordan Love, eu falei isso um pouco no meu Twitter. Dos 4 caras que eram apontados de primeira rodada, que eram Burrow, Herbert, Tua e ele é o único. O Jordan Love era o único cara que não podia ser jogado na fogueira. Assim, você vai ser o titular na semana 1. Porque todo mundo sabe que o Tua vai ser o titular na semana 1 em Miami, que o Burrow vai ser o titular na semana 1 em Cincinnati. O Herbert a gente ainda não sabe, né? Porque o head coach da equipe falou que quer dar uma chance pro Tyrod Taylor, né? Mas, por exemplo, gente, vocês também não podem decidir, tipo, falar assim, eu vou pegar um quarterback agora, então esquece tudo que o Rodgers fez pelo meu time e vamos procurar uma troca. Não é assim que a coisa funciona. Isso é uma completa infinidade, Teve mais uma pergunta, né?
perguntando o futuro do Packers a partir desse draft. Cara, eu acho que o Florentino pode até falar um pouco mais que eu, mas eu acho que a equipe veio um pouco mais fraca do que estava no ano passado. Talvez o Florentino pense de outra forma e possa até fazer uma explicação mais legal. Eu acho que para impacto inicial não vai mudar muita coisa. Eu acho que não vai mudar muita coisa. Como a gente estava até conversando ao longo do draft, ao longo dessa live, o draft ele acabou mostrando muitas situações de jogadores que às não devem renovar contrato. Aaron Jones, Lynn Taylor. Então, jogador de impacto eu não acho que vai ter neste momento. Jogador para substituir, para ver se ele vai ser alguma coisa que vai acontecer. Eu posso falar que é o draft mais... Assim, eu posso pensar até que é o draft mais... Não sabemos o que vai acontecer da história do Packers. A gente não vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. A gente não sabe o que vai acontecer. É basicamente isso. Eu acho que eu não tenho nem muito mais a acrescentar. Eu acho que, por exemplo, essa questão dos jogadores de linha ofensiva foi mais uma coisa que você me falou, né, antes da gente começar a live, que essa sequência de jogadores de linha ofensiva veio por necessidades de contrato que o time vai ter, né? Por exemplo, a do A.J. Dillon, eu continuo achando que ela foi muito cedo, porque por mais que seja a questão do Aaron Jones e a gente precisa de um outro running back, eu acho que a gente viu running backs bons caírem, né? E a gente viu que necessariamente, não necessariamente o running back sair alto significa que ele vai ser um cara forte. A gente viu no Super Bowl o running back do São Francisco era um cara que não foi draftado, mas ele tinha uma OL muito boa ao lado dele. Então eu acho que, por exemplo, na 62 poderia talvez ali ser endereçado para um jogador de linha ofensiva que você tivesse mais certeza de que ia poder jogar. O Josh Jones caiu ainda, ele ainda estava disponível. O Josh Jones era um cara que todo mundo estava apontando para a primeira rodada. A gente tinha linebackers bons também, pensando na outra necessidade da equipe. Até Ed, né? A gente fala, não era uma necessidade muito grande, mas, por exemplo, a gente viu caras que a gente esperava saindo um pouco antes sobrarem, né? Mas eu acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa do draft do Packers? Cara, eu queria acrescentar uma coisa que eu vi aqui É que tem um cara no Twitter, ele fez uma compilação das análises de vários sites americanos, o René Bugner. O Twitter dele é @RNBWCV. Ele fez uma compilação de vários sites norte-americanos que falam do draft e fez uma compilação também das grades. Dos 32 times, o Packers conseguiu a proeza de ficar em último. Estou muito feliz falando isso. Nem tô chocado. A melhor nota que deram pro draft do Packers foi um B- do site dele, é uma seção do site que eu acabei de esquecer o nome, é a seção de MMQB de Vermont. Isso aqui basicamente mostra como foi a rodada do Packers, a escolha do Packers na temporada, no draft no caso. Foi eu entendi algumas escolhas, a forma que elas foram feitas eu não gostei, e mesmo assim ainda estou com um pouquinho com o pé atrás do que pode acontecer. Como eu já falei várias vezes aqui, não são jogadores de impacto inicial, são jogadores que vão demorar pelo menos 2, 3 temporadas para aparecerem. Então eu não vou esperar muita coisa dessa temporada, não. Vou esperar mais ou menos a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Inclusive, eu acho que esse comportamento do Packers de testar um jogo mais corrido foi justamente pelo que aconteceu contra o 49ers. A gente foi destroçado em todos os setores, naquele jogo daquela final de controle nacional. E acho que o Packers está tentando emular mais ou menos o que eles fizeram. Só que assim, você estava emulando com um jogo com um pouco mais de confiança, não com os jogadores assim. Tá se virando uma certa tendência, né? A NFL, quando você vê um sistema que funciona, você tenta emular alguma coisa parecida. Eu falei porque a gente vê muitas defesas hoje trabalhando no mesmo estilo que o Patriots trabalha, né? Que é você ter uma secundária muito forte e você ter jogadores do front que conseguem fazer seu papel, mas sem nenhum grande nome, né? O Pracinha, que é coordenador Special Teams do Storm, ele falou: o draft do Packers foi um show de horrores. E é engraçado que o Pracinha, ele me mandou mensagem, eu acho que quando acabou o dia 2, ele falou assim:
Eu preciso que alguém me explique o que está acontecendo. Porque... mas assim, galera, eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live. A gente pretende falar de outras equipes também. A gente vai falar de Patriots, que a gente sabe que é uma equipe que tem bastante gente que torce. Se tiverem outras equipes também que vocês quiserem que a gente fale, é só mandar uma mensagem pra gente. A gente vai continuar fazendo isso. A gente está tentando produzir mais lives mesmo durante toda essa quarentena, todo esse tempo parado, para não deixar vocês sem nenhuma informação. A gente vai voltar a falar do FABR com o passar dos dias, né, nas próximas semanas. A gente está programando lives também com jogadores, dirigentes de times aqui de São Paulo, né? E eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. Queria agradecer mais uma vez, pedir para você seguir a gente em todas as redes sociais, aqui no Instagram, né, que é o Primeira Ponto Descida, a Primeira Descida no Facebook, Primeira Descida no Twitter, Primeira Descida no YouTube. A gente vai disponibilizar essa live também no nosso canal do YouTube a partir de hoje, né? A gente vai começar a disponibilizar as lives. Queria agradecer o Florentino, que pistolou menos até do que eu esperava. Pelo que só tem uma coisa que eu falei. Desculpa, só tem uma coisa que eu falei pra ele. Eu ia pistolar mais na parte do Jordan Love e na parte de um pedaço em wide receiver, porque pra mim foram os dois principais problemas, não só do Packers, mas de todos os times no geral. Porque eram escolhas muito óbvias. Uma é uma escolha muito óbvia, a outra, o caso do wide receiver, é uma escolha muito óbvia. O fato de você subir para pegar o Jordan Love é uma coisa estarrecedora. Sim. Então esses dois pontos foram os principais do todo o draft da NFL, não só do Packers, para mim, nessa edição. É isso. Quer deixar suas redes sociais também para o pessoal te seguir no Twitter para ver você pistolando regularmente com... Você que fala, o pessoal do PD fala muito bem no grupo atual como é que eu fiquei nos dias do draft. Foi complicado pra caramba. Até no Twitter, fiquei um pouquinho pistola, mas tudo bem. Meu Facebook é Rodrigo Florentino, dá pra achar facilmente. Eu tô com uma camisa vermelha, escrito dos Simpsons. No meu Twitter, RFDS998. E o meu Instagram, RodrigoF_98, é fácil acesso. Pode até me seguir aqui depois da live aqui, já tá aqui o meu nome aqui em cima no Instagram. Podem me seguir, que eu vou também começar um pouco mais a falar sobre não só o Packers, mas também os não só o Packers, mas também de outros times da NFL. Bom, galera, é isso. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, @omninornelas no Instagram, no Twitter, no Facebook, Matheus Ornelas. Queria agradecer de novo todo mundo que esteve aqui com a gente. Mandem sugestões do que a gente pode fazer em outras lives, ou até vídeos mesmo que a gente pode estar produzindo aqui no Primeira Descida. Obrigado mais uma vez e até a próxima live. Valeu, Florentino. Obrigado, tchau, tchau e obrigado por assistir.